Time to play the game. Time to play the game. E aí galerinha, bem-vindos à segunda parte. Agora eu vou falar sobre o Aquaman. Só que nós temos um problema. Que Aquaman que a gente vai abordar? O Aquaman pré-crise, o Aquaman pós-crise, que depois assumiu os roteiros logo depois, o Peter David, que colocou ele com aquela mão de gancho, tal, barba, cabelão. Ou o Aquaman do Kurt Busiek, tá? Que fez aquele Aquaman com a mão da água. Ou o Aquaman do Jeff Jones, dos Novos 52 agora. Aí eu analisei, eu conheço até o personagem relativamente bem, e vi que a única fase que destoa muito das outras é o Aquaman com mão de água, tá? Ele é um personagem até mais místico, ele tem magia, então acho que ele foge muito da proposta. Então eu vou abordar mais ou menos o Aquaman do Peter David e o Aquaman do Jeff Jones. Apesar que o Aquaman do Jeff Jones ele tem um nível de poder um pouco maior. Tá? Eles basicamente, o que muda neles é o visual, tá? E o nível um pouco maior de poder do Aquaman dos Novos 52. O Aquaman do Peter David mantém os mesmos poderes do Aquaman dos Novos 52, ou melhor, o Aquaman dos Novos 52 mantém os mesmos poderes basicamente do Namor ali do Aquaman do Peter David, apesar de não ter aquele gancho na mão. Mas de qualquer forma eu vou usar exemplos desses dois, o Aquaman do Peter David e o Aquaman do Jeff Jones, tá? O Aquaman ele possui força sobre-humana, tá? E é força realmente sobre-humana. O Homem-Aranha acho que tem uma força de mais ou menos aproximadamente umas 20 toneladas, às vezes no ápice dele umas 30. O Aquaman é muito mais que isso, o Aquaman é centenas de toneladas, tá? O Aquaman é muito mais forte que isso. Então o Aquaman é realmente um personagem muito durão, tá? Ele não é vocês não vão achar que ele tem a força de um Capitão América, por exemplo, ou até a força do Homem-Aranha. Ele é muito mais forte que isso e eu vou mostrar para vocês através de exemplos. Aqui vocês vão ver um exemplo dele arremessando um caminhão com facilidade. Ó. Isso é uma coisa que até o Homem-Aranha faz também, mas vamos aumentando aí o nível. Nesse outro aqui ele está levantando um guindaste, cara. Um guindaste. Um guindaste pesa centenas de toneladas. Tá? Então, você vê que o poder dele não é 20, 30 toneladas, é muito mais que isso. Aqui ele está chacoalhando um navio de grande porte, tá? Então também não é uma coisa que qualquer um faria. Arremessando um ônibus, essa outra imagem aqui, ele está segurando os destroços de um prédio que desabou, tá? Ele está mantendo firme, ali não dá para saber quanto é o peso que ele está, mas obviamente isso demonstra a força sobre-humana dele. Inclusive eu acho que tem Homem-Aranha também tem uma cena assim semelhante. Aqui vocês vão ver ele levantando a lateral de um transatlântico, que também é centenas de toneladas, tá? Então, vocês estão vendo que o cara não é fraco não, tá? E dentro da água, que é onde também seria o ápice da força dele, assim como o Namor, o ápice da força dele é dentro da água, conforme ele sai, ele vai desidratando e vai ficando mais fraco. Tá? Ele arremessa um submarino, cara, para a superfície. Ele arremessou um submarino para a superfície. Porra, tem que ser forte pra caralho para fazer isso. Ali exigiu muita força, ainda que seja dentro da água, que você tem mais, a água te ajuda, você não precisa fazer tanta força, ainda assim é um feito considerável. Tá? Em termos de resistência, ele também possui resistência sobre-humana. Tá? Só que aí que tá, vocês já vão fazer um comparativo com o Namor, em termos de resistência. Ele é capaz de ser ferido por tiros, tá? Vocês vão ver a imagem aqui, mas não é ferido de atravessar, por exemplo, o tiro bate, faz um sangramento na pele dele, mas não penetra na pele e tal, nem nada, mas causa um ferimento. Então por aí vocês já vão vendo a diferença de resistência entre um personagem e outro. Tá? Aqui vocês vão ver ele resistindo à queda de um prédio, ele caiu direto para o asfalto. Tá? É um cara com resistência sobre-humana, se fosse um humano, na verdade teria morrido. São dezenas de metros ele caindo. Aqui nessa outra imagem vocês vão ver ele suportando um raio, tá? Um raio caiu sobre ele. Ele resistiu a um raio, coisa que um humano também não seria capaz de sobreviver. Então a resistência dele é compatível mais ou menos com a força dele. Tá? Aqui vocês vão ver algumas imagens. Uma imagem dele aguentando porrada do lobo. O lobo que é um peso pesado. Tá? Aqui, apesar que ainda eu acredito que nessa história aqui o lobo ter sido caracterizado um pouco mais fraco do que normalmente é, mas de qualquer forma ele é capaz de aguentar a porrada do lobo. Tem também ele aguentando porrada do Superman, dos Novos 52, do Superboy, tá? Na época do Peter David e tudo mais.
Durabilidade de luta, tá? Mesma coisa, é muito semelhante ao Namor, tá? Dentro da água ele consegue lutar mais tempo, fora dela o tempo dele diminui. Mas é como o Namor, não é porque ele saiu fora da água que ele virou um fracotão e tudo mais, é conforme ele for desidratando, tá? Vocês vão ver que essa imagem aqui, ele já tinha feito uma luta muito árdua, e ele cai no deserto ali ainda, ele tem poderes e tal, obviamente ele está bem esgotado, mas mesmo assim as capacidades dele ficam ainda sobre-humanas, tá? Ele não tem um fator de cura, ele tem uma cura acelerada, tá? Ele não é uma cura tão boa quanto a do Namor, tá? Mesmo fora da água, mas ele tem uma cura sobre-humana, tá? Ele consegue se recuperar mais rapidamente de ferimentos que eventualmente ele sofre. A velocidade dele, o Aquaman não voa, tá? O Aquaman ele não tem essa capacidade, no entanto, ainda assim, ele possui velocidade sobre-humana, tá? Aqui vocês vão ver, desculpa, essa velocidade sobre-humana é dentro da água, tá? Essa velocidade dele sobre-humana é dentro da água. Ele atinge uma velocidade absurdas, assim, tá? Ele consegue, aqui vocês vão ver uma imagem dele se deslocando em alta velocidade, tá? Nessa outra imagem aqui ele está sendo mais rápido que naves submarinas, tá? Até vou depois comentar sobre essa velocidade dele, que eu acredito ser superior à velocidade do Namor dentro da água, tá? Agilidades e reflexos aqui são sobre-humanos, tá? Eles são super-humanos, então ele é capaz de ver, ouvir, sentir cheiros muito mais apurados do que um humano normal. Ele também tem uma agilidade muito grande, vocês vão ver a imagem aqui dele, tá? Aqui dessa outra imagem aqui vocês vão ver ele desviando de rajadas, tá? Tudo bem que tem humanos que fazem isso, mas eu estou mostrando que a agilidade dele ele não é um ser toscão, brutamontes, ele é um ser que realmente tem uma agilidade bem apurada. A telepatia do Aquaman, ela é muito, muito poderosa, tá? Ele também não é um nível Charles Xavier, até o Caçador de Marte, tá? O Cable, não é desse nível. Mas, no entanto, a telepatia dele, ao contrário da telepatia do Namor, ela não fica restrita, tá, a seres marinhos. Ele consegue afetar praticamente todo tipo de ser, tá? Todo tipo de ser, como falam que a vida evoluiu dos mares e tudo mais, então todo ser teria vamos dizer assim, características marinhas, tá? Alguma característica. Então, conforme a pessoa tem mais característica, o ser tem mais característica, mais influente será a telepatia do Aquaman. Quanto menos influência ela terá, tá? Ele é capaz de se comunicar com seres e monstros marinhos, tá? Vocês vão ver essa imagem aqui. Como eu falei, ela não fica restrita a animais marinhos, tá? Ele pode afetar outros seres aqui também, vocês estão vendo a imagem aqui. Ele é capaz de afetar até um dragão. Vocês vão ver essa imagem aqui, ele está afetando o dragão com a telepatia dele. Ele derrotou um marciano branco, cara, que é um peso pesado usando a telepatia, tá? Isso aqui é meio excepcional, assim, seria o máximo da telepatia dele, eu diria, tá? Mas demonstrando que realmente a telepatia dele é de alto nível mesmo, tá? Derrotar um marciano branco é muito difícil, que diga o Superman camelou para conseguir derrotar um, tá? Aqui essa outra imagem, Liga da Justiça vs Vingadores, você vê que a telepatia dele derrubou todos os Atlantes, cara. Os caras caíram geral ali. E o Namor, inclusive, fala, ó, porra, me deixou baqueado também. Até o Namor também sentiu a telepatia do cara, tá? Os sentidos, eu já falei que os sentidos dele são apurados, tá? Aqui vocês vão ver uma imagem dele captando as ações do Exterminador, tá? Ele consegue escutar, ver onde o Exterminador está indo e tal. Então você vê que é sobre-humano isso. A habilidade de luta dele, o Aquaman ele possui conhecimentos e artes marciais, tá? Que faz ele ser um personagem duro no combate corpo a corpo. Aqui vocês vão ver a habilidade dele com espadas, né? Usando armas, arma branca no caso. Você vê que ele tem um treinamento para isso. Aí nós vamos entrar aqui também numa arma muito semelhante que tanto o Namor como o Aquaman ele tem, que é o tridente de Netuno, tá? Aqui também é uma arma mágica, tá?
porque também a Adamantina, que é composto o tridente, ele possui basicamente os mesmos poderes do tridente do Namor, tá? Então não teria muita diferença, inclusive aqui dá direito a governar os mares e tal, aqui no caso do Aquaman, tá? Então tudo seria basicamente um equivalente ao do Namor mesmo. Feito esse apanhado dos dois aqui, eu vou comentar agora do que rolou em Marvel vs DC. A gente vai botar a primeira imagem aí, tá? É um combate, vai passando conforme eu for falando. Um combate que foi decidido pelos leitores, tá? Então, quer dizer, o personagem mais famoso, mais conhecido, acaba vencendo, que foi o caso do Aquaman, que ganhou a luta, tá? Só que isso é simplesmente estúpido a forma como foi, tá? Ali até o próprio Namor fala, ó, você não tem o que você fazer, cara. Você não vai conseguir fazer nada contra mim, tá? E de repente cai uma baleia em cima do Namor e vence ele. Eu diria, quase tão estúpido como fazer o Wolverine vencer o lobo atrás do balcão, sabe? É muito idiota, é muito absurdo isso daí. Vocês viram os exemplos, o Namor levanta submarino, cara. Ele troca porrada com o Hulk, com o Thor, com o Hércules, ele levanta navios, rochas gigantescas, e ele cai por causa de uma baleia orca, cara. É estúpido demais, cara, estúpido demais, tá? Agora nós vamos analisar como seria realmente um combate coerente entre eles, tá? Como seria um combate lógico, analisando os poderes dos personagens, os exemplos que eu dei para vocês aqui, tá? O Namor, como vocês viram nas imagens, ele tem uma clara vantagem da parte física. Ele é muito mais forte, tá? Como eu falei, o Namor ele é um personagem que praticamente consegue se equivaler em alguns momentos com personagens de peso pesados na Marvel, tá? Ele tem muita resistência, tá? Ele voa, tá? A velocidade em terra dele é maior do que a velocidade em terra do Aquaman, tá? Ele tem uma agilidade, que eu diria também maior que a do Aquaman, tá? Agilidade, velocidade, força, resistência. A cura dele também é maior fora da terra. A vantagem do Aquaman, eu diria que a vantagem do Aquaman é a vantagem de velocidade e telepatia, tá? Dentro da água, essa velocidade que eu quero abordar. Essa velocidade dentro da água, eu vejo o Aquaman com uma velocidade reta. O Aquaman, eu acho que ele é bem mais veloz do que o Namor, pelas histórias que eu leio, assim. Ele fala que atinge, às vezes, não sei quantas vezes a velocidade do som dentro da água. O Namor já não é nem capaz disso, tá? O Namor é bem inferior em termos de velocidade. No entanto, o Namor tem uma velocidade maior de controle de corpo ali. Por exemplo, ele consegue criar redemoinhos. Eu já não vejo o Aquaman fazendo isso, não lembro do Aquaman fazer isso em nenhuma história, nem no 952, nem na fase do Aquaman, tá? O Namor é capaz de girar sobre o próprio corpo, por causa da perfuração em rochas e tudo mais. Então, a única vantagem do Aquaman na velocidade seria dentro da água e numa velocidade de cruzeiro, assim, reta, tá? Na parte de velocidade de um curto espaço, a velocidade do Namor é maior. Então, o Namor é superior em praticamente tudo. A única vantagem do Aquaman é a velocidade de cruzeiro e telepatia, tá? A telepatia do Aquaman é muito mais poderosa que a do Namor, muito mais poderosa. Como eu falei, a do Namor restringe basicamente a seres marinhos. Já a do Aquaman ele atinge também humanos, monstros, alienígenas e tudo mais, tá? Então é realmente muito maior essa telepatia. Essa telepatia, ao meu ver, seria a única coisa que realmente traria um perigo pro Namor, tá? Por quê? Porque ela é realmente poderosa, essa telepatia dele. O Namor sendo um ser marinho, a telepatia teria uma influência muito maior. No entanto, há uma compensação, porque o Namor também tem uma telepatia. Bem inferior, mas tem uma telepatia. Então ele conseguiria anular parte dessa telepatia. E o Namor ele tem uma resistência mental muito grande também, tá? O Namor ele tem uma resistência mental que é de respeito, tá? Ele tem uma história da coroa da serpente, que bota a imagem aí de umas cenas do Namor com resistência telepática aí, tá? Vocês vão ver que ele tem uma resistência telepática, então não é assim para derrubar o cara, tá? Mas a chance do Aquaman seria aí. Mas no entanto eu não acho que seja suficiente para derrubar o Namor durante um combate. Eu acho que o Namor derruba antes ele na porrada do que o Aquaman derrube ele com a telepatia, tá? Falando sobre o Aquaman, deixa eu só ver uma coisinha aqui. É importante abordar isso. O Namor, ele conseguiria até
equiparar um pouco essa telepatia do Namor, daí no caso até de chamar seres marinhos, que a do Aquaman também é maior, seria ele com o chifre de Proteus, aí ele conseguiria até dar uma balanceada nisso. Mas enfim, galera, a questão é a seguinte, o Namor é um ser que está ali rivalizando com seres pesos pesados. O Aquaman não, tá? O Aquaman ele até consegue fazer isso por curtos períodos de tempo, tá? Vocês vão ver aqui, eu já coloquei a imagem do lobo, tal, tem a imagem dele aqui, ó, vocês vão ver o normal dele. Ele atingindo o Superboy parado, tá? Ele está batendo no Superboy que nem seria um peso pesado, tá? Estaria próximo até, mas menos que o Namor, a proximidade dele com peso pesado, ele soca o peito do Superboy, o Superboy fica paradão ali e tal. Tá? Então, tipo assim, depois ele recupera, ele vai na água, dá uma porrada, lança o Superboy longe. Mas a questão é essa, tá? Então, tipo assim, você não vê o Namor atingindo uma porrada no Hulk e o Hulk não fez nada em mim. Não existe isso, tá? Então isso é para demonstrar a diferença de poder entre um e outro, tá? Aqui a gente tem que analisar o seguinte, eu estava vendo as últimas histórias do Aquaman, dos 952, se com o Peter David ele usava o arpão que ele tinha na mão, né, aquele gancho com arpão, nos 952 ele usa muito o tridente, tá? Então eu diria que com o tridente também as coisas se equilibrariam muito mais. Então com o tridente ele conseguiria fazer uma frente maior ao Namor. Sem o tridente, cara, vocês esqueçam, cara, o Namor atropela o Aquaman, cara, é superior em tudo. Seria por uma questão de tempo, porque também o Aquaman não é qualquer zezão que vai cair com 2, 3 porradas. Ele seria um adversário que daria um trabalho pro Namor. Isso sem nada. Agora com o tridente, né, e também a telepatia fuderosa que ele tem, eu diria que ele conseguiria fazer uma frente bacana com o Namor, tá? O Namor sofreria muito para vencer ele, mas mesmo assim eu diria que o Namor ainda assim superaria o Aquaman mesmo com o tridente, tá? É capaz inclusive do Namor arrancar o tridente dele e enfiar na goela abaixo dele, tá? Porque o Namor realmente é bem mais forte que ele, mais resistente, é mais veloz, o Aquaman voa, o Namor voa, ele traria algum problema maior para o Aquaman. Então, pessoal, eu diria que sem o tridente, somente os dois sem armas lutando ali, por mais ainda que tivesse o gancho, mas eu não vejo muita diferença, tá? Eu diria que as chances do Namor perder são ínfimas, muito pequenas. O Namor teria, vamos dizer assim, de 10 combates, no mínimo 8 ou 9, não, 9 ele vencia, no mínimo 9, uma ele perderia. Agora, com o Aquaman desses 952 com o tridente, cara, eu acho que já fica aí de 10 lutas, umas 7, 6,5, 7 para o Namor, 3,5, 4 para o Aquaman. Então eu diria que o Namor teria 70% de chance de vencer e o Aquaman 30%. Então, pessoal, vitória, de certa forma até um pouco com dificuldades, um pouco suada do Namor. Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido a análise, um abraço para todo mundo. Não deixe de comentar. Time to play the game. Time to play the game.